Olá pessoal, professor Danilo Mota aqui. Vamos para mais um vídeo de exercícios corrigidos, questões, né, comentadas agora sobre a teoria clássica. Então, esse vídeo aqui vai ser sobre questões corrigidas da teoria clássica. Vamos lá, se você não assistiu o vídeo sobre teoria clássica, eu vou deixar esse slide aqui, vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, e vou deixar também o link do próprio vídeo aqui, que está aqui no slide, ó, o vídeo anterior sobre teoria clássica. Se você não assistiu, dá uma assistida lá que o que vai ser comentado aqui tem muito a ver com o que está lá no vídeo que eu falei sobre a teoria clássica, tá bom? Vamos lá, questão 1. Vamos lá, Fayol e Taylor, dois pontos. A. Pregavam ambos a supervisão funcional. Opção B, né? Pregavam ambos a unidade de comando ou autoridade única. Opção C, pregavam a supervisão funcional e a unidade de comando, respectivamente. Opção D, pregavam a unidade de comando e a supervisão funcional, respectivamente. Opção E, nenhuma das alternativas. Bom, a gente viu lá que no nosso conteúdo, no livro aí, quem está estudando já deve ter a noção de que o Fayol ele tinha uma visão de que, diferente do Taylor na questão dos tipos, da forma como deveria se gerir os funcionários, né? O Fayol pregava uma unidade de comando, tá? E o Taylor era o contrário, tá, pessoal? Ele pregava a supervisão funcional, ou seja, a unidade de comando já está claro, o empregado deveria obedecer apenas a um chefe. E a supervisão funcional dizia que, vai dizer lá que o operário pode obedecer a mais de um chefe na mesma linha, ok? Então, essa opção A, que pregavam ambos a supervisão funcional, está incorreta. Isso diz respeito só ao Taylor. A opção B, pregavam ambos a unidade de comando ou autoridade única, também está incorreta, porque os dois não pregavam a unidade de comando, somente o Fayol. A opção C, pregavam a supervisão funcional e a unidade de comando, respectivamente. Essa opção estaria correta se não fosse essa palavra aqui, respectivamente. Ele está querendo, então, que esteja na mesma ordem que está o enunciado. Ou seja, o Fayol pregava a unidade de comando e o Taylor a supervisão funcional. Então, faz com que reste a alternativa D como correta. Pregava a unidade de comando e a supervisão funcional, respectivamente. Tá bom? Espero que você tenha acertado. Vamos para a questão 2. Qual a principal característica da teoria clássica? Você vê que, em termos de administração científica e teoria clássica, quem está estudando aí já deve ter percebido que os examinadores aqui, as pessoas que preparam o exercício, estão sempre preocupados em que a pessoa diferencie uma teoria da outra. Saiba o que uma teoria fala, o que a outra teoria fala, para tentar fazer um comparativo das duas e ver quais são as diferenças, as qualidades, os defeitos, digamos assim, de cada uma, né? Então, a principal característica da teoria clássica: opção A, ênfase nas tarefas; opção B, ênfase na estrutura; opção C, ênfase no planejamento; opção D, ênfase no controle; opção E, todas as alternativas. Opção A já vê aqui que está incorreta, né? Quem tinha ênfase nas tarefas era a administração científica de Taylor, não a teoria clássica. Questão B, ênfase na estrutura. Essa aqui está correta, tá? É a ênfase na estrutura. A gente viu lá que a escola da teoria clássica começa a organizar a empresa de cima para baixo, ou seja, ela está preocupada em organizar a estrutura inteira e não só o chão de fábrica como o Taylor fez. Então a opção B está incorreta. A opção C seria mais para APO, né? E a opção D, ela não faz sentido, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a questão 3. Ainda para Fayol, o princípio da unidade de direção significa veja que ele está falando de unidade de direção, né, e não unidade de comando, tá bom? Já chamo sua atenção aí. Bom, a opção A, um empregado deve receber ordens de vários supervisores, cada qual especialista em uma atividade. Ok. Opção B, um empregado deve receber ordens de apenas um supervisor. Opção C, um empregado deve respeitar os acordos e regulamentos destinados à obtenção de obediência e respeito na organização. Opção D, cada grupo de atividades com o mesmo objetivo deve ter um só plano. E opção E, nenhuma das alternativas. Bom, como eu falei que ele está falando de unidade de direção, quem está ligado na matéria sabe que unidade de direção é diferente de unidade de comando, né? Então essa opção B aqui está falando de unidade de comando, ó. A gente falou nas questões lá anteriores. Um empregado deve receber ordem de apenas um supervisor. Então essa está incorreta, já elimina ela, tá bom?
O empregado deve respeitar os acordos, regulamentos destinados à obtenção de obediência e respeito na organização. Também não faz sentido com a questão da unidade de direção, tá bom? O empregado deve receber ordem de vários supervisores. Isso aqui está dizendo respeito à supervisão funcional. Então fica aqui entre a D e a E. E a unidade de direção, pessoal, diz respeito a essa questão, essa opção E aqui, essa opção D, desculpa, né? Cada grupo de atividades com o mesmo objetivo deve ter um só plano. Então o que é isso, né? A empresa tem um só plano, tá ok? E cada grupo de atividades, cada gerência deve seguir esse mesmo plano, com o mesmo objetivo. Então assim, é uma questão assim bem difícil, né? Que dos princípios lá são 14 princípios, então se você precisar decorar, eu acho interessante, tá? Para um concurso, por exemplo, e fazer um mnemônico dos 14 princípios e decorar um pouco sobre o que diz cada princípio, eu acho importante, porque sempre são cobrados esses princípios em concurso. E daqui a pouco a gente vai ver outra questão que envolve os 14 princípios de FAIOL, tá? Questão 4. Ó, tá falando os princípios agora de gestão, né? Os princípios de preparo, planejamento, controle e execução são princípios definidos por Taylor em seu primeiro período, Taylor em seu segundo período, Gilbert, Fayol ou Uvig. Claro, né, que aqui ele está falando de Fayol, né? A gente está falando sobre teoria clássica, então claro que o Taylor exclui aqui, e o Gilbert, se eu não me engano, ele não faz parte do período lá do Fayol, sobraria aqui o Uvig e o Fayol, né? E o mais acertado aqui é colocar o Fayol, opção D, tá bom? O Taylor fala lá de planejamento, preparo, controle e execução também. Só que lá o planejamento aparece primeiro, né? E o Fayol aqui, o princípio do preparo, aparece primeiro. Então tem essa diferençazinha básica aí. Questão assim bem de pegadinha mesmo para um concurso, né? Que só quem está assim nos detalhes da matéria é que vai conseguir acertar, né? É uma questão que não é difícil, mas que tem aí exige você lembrar direitinho aí os detalhezinhos para poder não se dar mal, né? Digamos assim. Questão 5. Fayol pertenceu à corrente dos engenheiros da administração. Essa aqui já descarta, né? Não existe isso, corrente dos engenheiros da administração. A opção B, corrente da administração científica, também você já elimina, né? Está dizendo aqui a administração científica diz respeito a Taylor. A corrente da anatomia e fisiologia da organização. Opção D, a teoria das relações humanas, você já exclui também, porque a teoria das relações humanas vem depois da teoria clássica. E nenhuma das alternativas sobrou, então, a opção C, a corrente da anatomia e fisiologia da organização. Quando a gente fala de que o Fayol ele deu ênfase, e seus seguidores lá deram ênfase na estrutura, é uma analogia que os autores fazem à questão da anatomia, né? Formato e fisiologia, né? A parte física da organização. Então a opção C está correta. Tá? Questão 6. São consideradas funções básicas da empresa segundo o Fayol. A. Técnicas comerciais e financeiras. B. Segurança comerciais e administrativas. C. Técnicas comerciais e segurança. D. Financeiras comerciais e administrativas. E E. Todas as alternativas. Então alguém pode ter assim, uma dúvida em relação a essa B aqui e a C, que fala de questões de segurança, né? E por incrível que pareça, lá na teoria clássica fala sobre isso, ok? Então a segurança é um dos fatores que o Fayol colocou lá como uma das funções da empresa, segurança do trabalho, tá bom? Então a questão aqui é que todas estão corretas, tá? Então técnicas, as funções são técnicas, comerciais, financeiras, segurança, administrativas, e se eu não me engano faltou aqui financeiras, e se eu não me engano faltou aqui a função contábil, não está aqui, tá bom? Essa é uma questão assim que traz um pouco de duplo sentido, né? Que daria aí fosse num concurso, daria aí um pedido de reconsideração dessa questão, né? Faz sentido por um lado, mas por outro também daria a entender que nenhuma das alternativas está completamente correta, né? Questão 7, acho que é a última questão, não, acho que é a penúltima. É uma questão de concurso. De acordo com a Escola Clássica da Administração Fayol, quando nos referimos à justiça e à amabilidade para ter lealdade das pessoas, estamos falando do princípio ele está voltando a falar dos 14 princípios lá, né? Como eu falei, é bem cobrado aí nas provas. Opção A, estabilidade. Opção B, centralização.
Opção C, unidade ou direção. Opção D, equidade. Opção E, ordem. Aqui está correto a D, equidade, né? Então, quando ele fala de justiça, em amabilidade, lealdade, para ter lealdade das pessoas, isso está dizendo lá a respeito à equidade. Depois você confere lá nos 14 princípios, né? Dá uma lida, porque é uma questão aqui bem difícil aqui, né? De acertar, eu acredito, né? Para algumas pessoas, para lembrar isso não é fácil. Bom, Fael descreve 14 princípios gerais da administração. Dentre eles, existe um que diz o seguinte: os colaboradores em uma organização devem obedecer somente diretrizes de um único gestor-chefe, com o intuito de evitar conflitos ou dissonância. Essa afirmação faz a relação com o princípio da A, unidade de comando, B, divisão do trabalho, C, centralização, D, cadeia escalar e E, equidade. Logicamente, quem está por dentro da matéria aí, está falando de obedecer a um único gestor, diz respeito aqui à unidade de comando, ok? Então, assim, a divisão do trabalho não faz sentido, centralização poderia ser, mas não é um princípio lá, né? E cadeia escalar também não é um princípio, equidade seria, mas equidade a gente viu que é outra coisa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil aí para você, deixe seus comentários aí embaixo. Se ficou alguma dúvida em relação a alguma questão, também deixa aqui embaixo nos comentários que, à medida do possível, eu vou responder para você, tá ok? Então, se esse material está te ajudando aí, te ajudou, deixa o seu, compartilha aí com quem precisa, dê um like, que isso é muito importante aqui para nós, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.